Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um aulão. Neste aulão eu falarei sobre o caderno do mês de setembro. Nós pegamos os primeiros versículos do Evangelho de São João e fazemos aí as atividades em cima desses versículos, que são versículos muito bonitos. É um dos mais belos incipit que nós temos na literatura, né? Um dos mais belos inícios de textos aí do Evangelho de São João. Você lembra? Em princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Então, para você que está começando o nosso curso agora, e portanto este caderno é o seu primeiro caderno de atividades, eu sugiro que você assista à aula anterior do mês passado, tá? Porque ali eu vou falar de alguns casos que eu não falei, que eu não falarei neste vídeo, tá? Então, peço que você retorne para a aula do mês anterior e daí depois assista essa aula de agora, tá certo? E você que já está acompanhando as aulas anteriores, vamos então falar sobre algumas coisas importantes. Eu não vou repetir tudo o que eu já expliquei nas aulas anteriores e vou falar sobre um novo caso que está aqui nesse caderno, que é o caso dativo. Tranquilo, simples de entender, tá? E também vamos aí ver alguns aspectos importantes do texto e fazer alguns exercícios junto com vocês. Então vamos lá, esse aqui é o nosso caderno nível 1, caderno nível 1, para quem já tem aí o interesse em iniciar o latim formal também, né? Com a gramática formal do latim, esse é o caderno para você. Então, temos aqui o seguinte, a pronúncia, eu já falei os aspectos da pronúncia na aula anterior. Vamos para o vocabulário e então faremos aí o texto. Eu vou aumentar um pouquinho a fonte para que você acompanhe melhor. Agora sim. Então vamos lá. Vocabulário. No princípio, início, princípio. Erat, era ou estava. Verbum, verbo. Et, e também. Apud, junto. Deum, Deus. Hoc, este, isto. Omnia, todas as coisas. Per, através de. Por. Ipsum, o mesmo, o próprio. Facta sunt, foram feitas. Sine, sem. Ipso, o mesmo, o próprio. Factum, feito. Est, está. Nihil, nada. Lembrando que o nihil você pode pronunciar níquil, das duas formas, níquil ou nihil. Quod, quem, o qual, o que. Vita, vida. Lux, luz. Hominum, dos homens. Agora aqui, tenebris, trevas. Lucet, brilha. Tenebre, trevas. Eam, ele ou ela. Non, não. Compreenderunt, receberam ou compreenderam. Quod, todos aqueles. Autem, porém. Receperunt, receberam. Eum, ele, isto. Dedit, deu. Eis, ele, ela. Potestatem, poder. Filios, filho. Dei, de Deus. Fieri, tornarem. Is, este, aqui. Qui, quem, o qual, o que. Credunt, acreditam. Nomine, nome. E eius, seu. Vamos então agora direto ao texto. Então, temos os primeiros versículos do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, e depois pulamos também para o versículo 12. Vamos lá, a leitura. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est.
in ipso vita erat. Et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet. Et tenebre eam non comprehenderunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius. Maravilha, meus caros, olha só. No princípio, é bem simples, né? Bem simples essa tradução. Em princípio erat verbum, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e Deus era o verbo. Então aqui, veja que a palavra princípio, que nós olhamos aqui no começo, ó, principio, vem de princeps, início, começo, daí nós temos a palavra príncipe, né? Príncipes, porque primeiro, o príncipe é o primeiro nascido, o filho do rei. Então, por isso, príncipe. Principio erat verbum. Vamos voltar para cá, quero falar mais alguns detalhes sobre as palavras. Veja que o verbum, em grego nós temos a palavra logos. A palavra logos, que pode ser palavra, sentido, verbo, né? Razão, raciocínio também, né? Nessa questão do raciocínio humano. O verbo tem essa tradução, verbo do grego, logos, é uma palavra ampla, né? Tem um significado muito amplo, mas é interessante pensar que ela vai além do verbo escrito. É o verbo do mundo também, né? Quando nós conseguimos ler aquilo que as coisas nos falam, ou aquilo que as imagens nos descrevem. Por exemplo, quando nós vemos um ícone, você sabe que quem pinta o ícone, nós não falamos que a pessoa, né, o artista, pinta um ícone. Nós falamos que ele escreve um ícone. Então, quando nós olhamos a este ícone, nós estamos lendo este ícone, prestando atenção no que ele tem para nos falar, né, e tentando captar tudo aquilo que está presente no ícone. Então, veja que o verbo, ele transcende o papel. O verbo transcende o papel. E o São João traz o verbo várias vezes aqui, ele repete, né, várias vezes o verbo, e diz que Deus é o verbo. Hoc erat in principio apud Deum. Todas as coisas foram feitas por ele. Omnia per ipsum, por ele. Esse ipsum dá uma característica, é um pronome por ele mesmo. Então, todas as coisas por ele mesmo foram feitas. Facta sunt. E sem ele, et sine ipso, e sem ele, factum est nihil. Literalmente feito foi nada, né? Ou seja, nada foi feito de tudo o que foi criado. Quod factum est. In ipso vita erat, no início era a vida, aliás, nele havia vida, né? In ipso, nele, vita erat, havia vida, e a vida era a luz dos homens. Et vita erat lux hominum, e a luz nas trevas brilhou. Et lux in tenebris lucet. Mas, né, e as trevas não a compreenderam, ou não a receberam. Não receberam quem? Não recebeu a luz. Né? Como se quisesse andar com um guarda-sol, né? Não recebeu a luz. Et tenebre eam non compreenderunt. E as trevas não a compreenderam. Quod autem receperunt. Então, todo aquele, todo aquele, porém, que o recebeu, deu a eles, dedit eis, o poder, potestatem. Qual poder?
de se tornar, fieri, filios Dei, filhos de Deus, aqueles que creem, que acreditam em seu nome. Is qui credunt in nomine eius. Muito bom, meus caros. Aqui é muito bonita essa passagem. É muito bonita mesmo. Bom, esses exercícios aqui, tranquilos de fazer, né? Monte as palavras corretamente. Aqui elas estão separadas em sílabas. Basta você ver qual é a primeira sílaba. Então, principio e etc. Né? Bom, tenebris, autem. É só descobrir aqui, não tem segredo. Essa questão da tonicidade das palavras que já estão nos cadernos anteriores. Lembrem-se, como eu avisei no primeiro caderno, muitas coisas se repetirão, né, nesse ciclo de cadernos do nível 1, mas eu sempre acrescentarei novas coisas. Agora, tem situações aqui que eu vou repetir e é bom que você leia novamente todo mês para que isso se torne facilmente lembrado por vocês, tá? Então, a questão da tonicidade das palavras, que eu já falei nas aulas anteriores, também estão nos cadernos anteriores. Com relação, deixa eu mostrar para vocês aqui sobre a pronúncia também, já falamos bastante sobre isso, basta você fazer os exercícios. E sobre a introdução, também aqui tem muitas coisas repetidas, mas é bom que você leia novamente, porque eu mudo os exemplos, tá? Sempre dou um exemplo diferente. E por fim, antes de ir para o caso, vamos resolver alguns exercícios aqui, da prática, né? Escreva o sujeito de cada oração. Então aqui, por exemplo, Prudêncio foi o maior poeta cristão da língua latina. Bom, quem é o sujeito? Sempre eu olho o verbo foi e pergunto, quem foi? Bom, quem foi o maior poeta? Foi Prudêncio. Então, Prudêncio é o sujeito. Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. Pergunta, quem escreveu? Dante Alighieri. Né? Quem traduziu? Tá? Então, aqui, quero conhecer. Quem quer conhecer? Sujeito. Você vai descobrir o sujeito. E o objeto? Bom, objeto, aqui número 2, escreva o objeto de cada oração. Aedo era uma pessoa que declamava poemas na Grécia. Então, aqui nós não vamos perguntar quem, mas o que, tá? O que ele declamava? Poemas. A Virgem Maria deu... Deixa eu retirar aqui esse aqui. Bom, a Virgem Maria deu o seu sim a Deus. O que ela deu? O seu sim. O seu sim. Esse é o objeto. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. O que ele descobriu? Tá? Então, um objeto simples de ser identificado. E o verbo mais simples ainda. Né? Número 3 aqui, escreva o verbo de cada oração. Aquela palavra aqui está ali expressando a ação ou o estado do sujeito e etc. Tá bom? Beleza, tranquilo. Aí, agora sim, vamos para os casos e eu quero falar sobre o novo caso que aparece nesse caderno, que é o caso do dativo. Dativo. Veja que o dativo vem do verbo dare. Verbo dar. Quando você dá algo, né, você, por exemplo, eu dou esta xícara para o meu filho. Então, veja que nós temos dois objetos nessa frase. Eu dou esta xícara para o meu filho. Quais são os dois objetos? Esta xícara e o meu filho. Então, nós temos um objeto direto e o outro indireto. Primeiro, esse aqui, a xícara, é objeto direto, porque ele recebe, por primeiro, o impacto do verbo. Né? Eu dou. O que? A xícara. Então, o verbo, a ação verbal, bate primeiro na xícara, né? Na palavra xícara. Eu dou a xícara, e daí o objeto indireto vai receber
o impacto do verbo depois, né, por segundo. Então, eu dou a xícara para o meu filho. Então, o meu filho é o objeto indireto. Então, objeto indireto está no caso dativo, tá? No caso dativo. Veja só, aqui nós temos as tabelas, que eu acrescentei aqui o dativo. Mais 2 casos, nós vamos encerrar os casos das tabelas, tá? Nós já estamos trabalhando aqui com 4 casos: nominativo, acusativo, genitivo e dativo. No próximo caderno, eu colocarei o ablativo e no mês seguinte, o caso vocativo. Aí você vai ter todos os casos em latim, né? Então, às vezes você pode pensar, não, latim é muito difícil, olha só. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Né? Imagina você daqui 8 meses fazendo os cadernos, você vai ter decorado essas tabelinhas aqui tranquilamente. Tá? Então vamos diretamente. Bom, antes de dar um exemplo a vocês, vejam só, aqui na tabela, o objeto indireto, ele termina com E. No singular, veja, nós estamos falando de palavras da primeira declinação, palavras que terminam no nominativo com A, por exemplo, ânima, né? Por exemplo, puella, Maria, serva, discípula, etc. Então, essas palavras terminadas em A no nominativo, elas vão terminar em AE, né? O som E no dativo. Tá? E no plural, vai terminar em is, animes, para as almas, puellis, para as meninas, discípulis, para as alunas, as discípulas. A segunda declinação são palavras que terminam em us, como sanctus, discípulos, servos, Christus. Então, essas palavras que terminam em us, que são da segunda declinação, têm o dativo em o, sancto, para o santo, né? Para o santo. Sanctis, para os santos. Perceba que o is, a terminação do plural, ela se repete, tá? Na primeira e na segunda, menos na terceira, que nós temos lutibus. Temos a terminação bus aqui na terceira declinação. Terceira declinação são as palavras, né, que têm uma variedade maior de terminações. Então, nós temos palavras terminadas em o, em x, or, er e outras. Mas como nós saberemos que essas palavras pertencem à terceira declinação? Verificando o genitivo, né, a terminação do genitivo, que, relembra vocês, o dicionário sempre nos mostra qual é o genitivo das palavras. Então, se você vai lá e procura, por exemplo, a palavra lux, né, no dicionário, ele vai te dar lux, vírgula, is. Isso significa que você vai ter o genitivo lucis. Alguns dicionários vão dar a palavra inteira. Lux, lucis. Então, lucis é o genitivo. Se o genitivo termina em is, você já sabe que é a terceira declinação. Se o genitivo termina em i, você já sabe que é a segunda declinação. Se o genitivo termina em ae, você já sabe que é da primeira declinação, tá? Aí você pergunta para mim, bom, antes deixa eu só mostrar aqui, então, na terceira declinação nós temos no singular o i, lute, para a luz. Lute, para a luz. Lutibus, para as luzes. Tá? Para as luzes. Ou senão podemos colocar aqui o dativo patri, para o pai. Patribus, para os pais. Aí você pergunta, mas professor, olha só, aqui, vamos voltar aqui na primeira, ó, tanto o genitivo singular quanto o dativo singular têm a mesma terminação, são escritas da mesma forma, e também o nominativo plural,
é escrito da mesma forma? Bom, daí a gente precisa ver o contexto, né? Nós precisamos ver o contexto da coisa para poder fazer a nossa tradução. Já vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Para escrever em latim Deus ama o verbo, é preciso pesquisar qual é a terminação da palavra Deus, que indique o agente da oração. Isto é, aquele que pratica a ação, o sujeito, caso nominativo. Deus é uma palavra que pertence à segunda declinação. Aí aqui nós temos a tabela da segunda declinação, né? Observando a tabela, vemos que us é a terminação do nominativo, sujeito, da palavra Deus. Agora precisamos saber qual é o caso acusativo, objeto direto, da palavra Deus. A tabela nos indica que o acusativo é servum. Então nós temos Deus amat servum. Deus ama o servo. Aqui vocês já sabem disso, né? Estou relembrando. Então, Deus amat servum. Aqui Deus termina com us. Olha só na tabelinha, us é o nominativo, é o sujeito quem pratica a oração. Servum, aqui terminado em veja aqui na tabelinha temos o que é o acusativo, objeto direto. E para eu falar que o servo é que ama a Deus, é só eu trocar a terminação, né? Colocar servos, e aqui colocar Deum. Deum amat servus. Agora fica o servo ama a Deus. O servo ama a Deus. Mas, professor, você colocou Deum por primeiro. Tanto faz, meus caros. O que importa é a terminação, tá? A terminação. Agora, claro que o mais comum é o sujeito na frente, tá? Então, servus Deum amat. Esse é o mais comum no latim, né? O sujeito, o objeto e, por fim, o verbo. Mas vocês já estão carecas de saber, né? No latim, a depender ali do contexto, do estilo que o autor quer usar, ele pode misturar essas palavras, desde que a terminação das palavras estejam adequadas ali para a função sintática. Então, nós temos o caso genitivo, aliás, o caso genitivo foi falado na aula passada, né? Ela tem essa ideia de posse. Então, servus Dei, o servo de Deus, também indica a origem, filius Dei, filho de Deus. Veja que o caso genitivo, tecnicamente falando, é um adjunto adnominal restritivo. É uma palavrinha meio chata. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui para você, para a gente explicar melhor. Ó. É um adjunto adnominal restritivo. Mas ele é tranquilo de entender. Sabe por quê? Olha só, vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, um adjunto adnominal restritivo. Deixa eu voltar aqui. Veja só, quando eu falo, agora não sei tirar essa parte aqui da tabela, mas tranquilo. Quando nós temos um adjunto adnominal restritivo, quer dizer, o caso genitivo, é só a gente olhar o que significam essas palavras. Ó, adjunto, quer dizer, junto, né, encostado. Nominal, encostado ou junto ao nome, né? Nome, nominal, adnominal. Então, junto a um nome e restritivo, o que isso tudo significa? Quer dizer, ele restringe um nome. Restringe um nome. Então, se você tem aqui filhos, né? Vamos colocar só filhos, tá? Você tem filhos. Tá, mas filhos aqui, qual filho que eu tô falando? Aí tá meio genérico, né? Filhos, ok, filhos, mas eu não sei de quem é esse filhos. Então você vai agora restringir esse nome. Filhos é um nome, não é? Aqui é um substantivo. Vamos restringir. Dei. Filhos dei. Ah, agora sim, filho de Deus. Veja que Deus, de Deus,
aqui, ó, dei, está no caso genitivo. O caso genitivo, normalmente, quase 100% das vezes, ele pode vir traduzido com a preposição de, tá? De Deus. Então, de Deus, aqui, está restringindo o filho. Não é qualquer filho. Eu sei de quem esse filho é. É de Deus. Então, tem essa ideia, né, do adjunto adnominal restritivo. É só você lembrar que denota a ideia de posse. E, por fim, o caso dativo, que é o nosso assunto de hoje. Deixa eu melhorar aqui. Que é o nosso assunto de hoje, né, meus caros? O caso dativo, como eu já expliquei a vocês, que tem que denota aí o objeto indireto. Acho que agora tá bom a tela. Aqui, ó. O caso dativo expressa o objeto indireto. Deus dat gratiam servo. Então, Deus dá a graça. Veja que a graça está no acusativo. O acusativo é o objeto direto, é o primeiro que recebe a ação. Então, Deus dá a graça e servo, o dativo, objeto indireto, aquele que recebe a ação por segundo. Deus dat gratiam servo. Deus dá graça para o servo. Jesus dixit parabolam discipulis. Então, veja, Jesus disse uma parábola, ou contou uma parábola. Parábolam, terminando com am, porque é o acusativo, né? É o objeto direto. A parábola recebe o primeiro impacto do verbo. Deus disse, verbo, uma parábola, recebeu o primeiro impacto, diretamente recebeu o impacto, objeto direto. Para quem ele disse a parábola? Aos discípulos, para os discípulos. Então, discípulos recebe o segundo impacto verbal. Então, portanto, um objeto indireto. Tranquilo, né, meus caros? Por isso, discípulos veio aqui no caso dativo. Maravilha. Aqui já... só esse detalhe aqui, eu já falei para vocês da terminação do genitivo. Ele é importante para a gente saber qual tabela consultar. E outro detalhe é que o genitivo, ele também indica o radical da palavra. Por que é importante o radical? Vamos voltar aqui na tabela. Ó, aqui, ó, lux. Vou aumentar um pouquinho aqui. Veja. Temos, então, veja, sabendo que lucis é o genitivo, tá? Você vai tirar a terminação, o is. Por que a terminação é o is? Bom, o is é o genitivo, certo? O is é o genitivo. Então, tira a terminação. O que sobra... Opa! Volta para cá. Ó, tira a terminação. Fica look. Look. Look é o radical. A partir desse radical, você vai colocar as terminações dos outros casos, exceto do nominativo. O nominativo é o caso à parte, né? Mas ele já está escrito no dicionário, você já sabe como é a terminação do nominativo. O que você não sabe é a terminação dos outros, né? Porque, veja, luces, ele segue o radical do nominativo? Não, ele segue o radical do genitivo, tá? Então, quando você tem o genitivo em mãos, basta você retirar a terminação e daí você tem o radical, e é a partir desse radical que você vai acrescentar as outras declinações, tá? Por exemplo, então, ó, lutibus, veja, tem o radical look, né, o radical look, e a terminação ibus do objeto indireto, do dativo, tá? Maravilha. Então, eu acho que deste caderno, né, essas são as principais informações. Como eu disse, se você não lembra de alguma coisa aí sobre os casos anteriores, né, o nominativo, acusativo, genitivo, veja novamente os vídeos anteriores aí dos aulões que estão todos aí no YouTube.
Tá certo, meus caros? Então, é isso por hoje. Um ótimo estudo a vocês. Fiquem com Deus e até breve.